Oi, eu sou Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física, e hoje com mais uma aula de física, a gente vai entrar agora no movimento gravitacional uniforme, ou mais conhecido como lançamentos. É algo mais tranquilo de se estudar, porque na verdade a gente está pegando alguns conteúdos anteriores que a gente já viu, que é o movimento retilíneo uniforme, no movimento horizontal, e o movimento retilíneo uniformemente acelerado, que é o MRUV, que a gente vai ter no movimento vertical. Basicamente a gente vai pegar esses dois movimentos, juntar eles em um só, e a partir disso entender como é que funcionam os lançamentos em campo gravitacional uniforme, ou mais simplesmente falar de lançamentos aqui na superfície da Terra ou na superfície de um planeta em que o lançamento não chega a ser grande o suficiente para sair de órbita ou para que a aceleração gravitacional comece a ficar diferente. Então, começando aqui com o que eu já mencionei, a gente está pegando na verdade só dois conceitos que a gente já viu anteriormente. Primeiro, vou falar sobre o movimento na vertical, que é um lançamento na vertical. Basicamente, a gente vai ter um movimento que não é retilíneo uniforme, ele vai ter uma aceleração aplicada nele, porque ele está sendo lançado para cima ou para baixo, e você tem a aceleração gravitacional que está atuando sobre ele. Consequentemente, você tem uma situação em que as suas equações de movimento, elas lembram muito a equação do sorvetão, ou a equação horária dos espaços quando você tem uma aceleração constante. Como eu estava dizendo aqui, você pode observar que é esse S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Só que, para ficar mais claro, esse S aqui, que é a distância, nesse caso agora vai ser um H, que é de altura. Normalmente você pode usar, obviamente, qualquer letra. Essas letras aqui só servem para indicar o que eu estou falando, o que eu estou medindo. Então, que seria a altura final vai depender da altura inicial, mais essa velocidade inicial do corpo vezes o tempo que ele está passando ali, porque a gente está com a função horária relacionada, que vai ser relacionada ao tempo que se passa, menos a aceleração gravitacional, porque nesse caso aqui eu estou colocando que a aceleração gravitacional para baixo é negativa, vezes o tempo quadrado sobre 2. Esse G aqui só está substituindo esse A, esse V0 aqui continua sendo um V0 e o H0 seria o S0. Não é muito diferente, só que agora a gente está vendo o movimento na vertical. Você pode observar aqui, nessa situação em que, por exemplo, um corpo, quando ele está subindo, você tem uma velocidade que é positiva, se a gente coloca para cima sendo positivo, e uma aceleração que é negativa. Só que quando ele está descendo, a velocidade fica negativa, ela tem uma situação de... vai ter uma relação de sincronia, meio que se ele tá, o corpo está aqui e ele está aqui na subida e na descida, a sua velocidade vai ser igual, só que com um sentido diferente. Ele vai demorar o mesmo tempo para subir que o mesmo tempo para descer. Isso é muito importante para descobrir e resolver algumas questões, essa noção. E aqui você vê que mesmo que ele está descendo, a velocidade mudou de sinal. A aceleração mudou de sinal? Não, porque a aceleração é a aceleração gravitacional e ela continua sendo para baixo. E você vê que o corpo ele vai subindo, vai perdendo velocidade pelo fato de que você tem uma aceleração negativa, chega no topo com a velocidade nula. Então essa também é uma informação importante, que quando chega no topo a velocidade é nula, e quando começa a descer, começa a ganhar velocidade. Não no âmbito positivo, você ganha em módulo, você ganha em valor bruto, mas ela vai sendo acrescida com o sinal negativo. Então você tem a aceleração negativa e você vê que ela vai aumentando de forma que continua aquela simetria que eu mencionei. Aí você tem essa equação da altura para você descobrir as questões, e você também pode utilizar a equação conhecida como equação de Torricelli, com toda certeza, porque essa equação ela vai relacionar com a aceleração, não necessariamente com o tempo. Você não precisa de tempo para descobrir as informações que existem nessa equação. Você tem aqui que é a velocidade final ao quadrado menos a velocidade, vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado, menos duas vezes o ΔH vezes o G, que isso é em paralelo relacionado com a velocidade final ao quadrado, vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2A ΔS. Você tem várias outras maneiras de falar essa equação, um pouco erradas, então não vou citar aqui, mas você vê dessa maneira aqui, ó, você continua tendo 2, o A vai ser a aceleração, no caso seria o G. Aqui você vê que o mais mudou para menos, porque o sinal do G nessa situação, obviamente de referencial, depende de como você escolhe o seu referencial, ela vai ser negativa, e você tem que o ΔS é o ΔH. Só estou linkando aqui as letras umas com as outras só para vocês entenderem que se você muda as letras, você não necessariamente está mudando o significado dela, você só está mudando uma maneira de você enxergar o que você está estudando. Então você pode utilizar o Torricelli naturalmente com essas letras aqui. O importante é você saber o significado físico do que você está fazendo, e a partir disso conseguir resolver as equações e no futuro, quem sabe, fazer física mesmo, porque letra por letra aqui é só para organização do que você está fazendo.
E aqui você vê que também uma coisa mais específica do movimento vertical é a queda livre, que é basicamente você soltar um corpo sem você tacar ele para baixo ou não necessariamente você tacar ele para cima. É você literalmente só soltar o corpo em que a velocidade inicial dele vai ser zero. Então você vê aqui um astronauta que está no espaço, na Lua, só para fazer aquela noção de que se você pega um martelo e uma pena, se você pega um tijolo e uma pena, ou qualquer coisa do tipo, quando não existe resistência do ar, eles vão cair com a mesma velocidade, vão chegar no chão ao mesmo tempo, porque isso independe da massa. Então, nesse caso aqui, você vê que para você calcular a altura, você não precisa saber da massa no corpo, a queda livre no caso. Aqui você vê que você só precisa da a altura final vai ser igual à altura inicial menos a aceleração gravitacional vezes o tempo ao quadrado sobre 2, que retorna nessa mesma equação aqui, só que com o caso de que a velocidade inicial ela é nula. Então aqui a gente já entendeu como é que funciona o movimento vertical, o lançamento vertical e a queda livre. Agora, outro movimento que é bem mais simples seria o na horizontal. Só que a gente não vai estudar ele sozinho aqui. A gente vai estudar o movimento na horizontal com o lançamento horizontal, porque é o assunto que a gente está estudando. No movimento horizontal, no mundo ideal que a gente está estudando, não existe aceleração. Ou seja, não vai ter resistência do ar, nesse caso aqui não vai ter atrito, não vai ter umas coisas complicadas. Então você retorna àquela equação simples do sorvete ou do movimento retilíneo uniforme, equação horária dos espaços do movimento retilíneo uniforme. E aqui você vê que você tem que a posição final, o x, fica melhor falar x, vai ser igual à posição inicial mais a velocidade no eixo x vezes o tempo. Você vê que aqui não tem nenhuma questão de aceleração. E você precisa entender também que o movimento na vertical e na horizontal, eles são perpendiculares. A consequência disso é que eles não interferem um com o outro, eles são independentes. Não quer dizer que você não possa usar os dados de um para descobrir as consequências do outro. Por exemplo, aqui você tem a equação que eu já mencionei com o movimento vertical e ele realmente é independente. Então, você só com a equação do movimento na vertical, você consegue descobrir, por exemplo, quanto tempo ele demora para chegar no chão. E o movimento na horizontal não vai atrapalhar isso de maneira alguma. Mas eu posso pegar o tempo que ele demora para chegar no chão e com esse tempo eu substituo na equação da horizontal eu consigo descobrir a distância total que ele chegou, por exemplo. Eu posso utilizar as informações de uma equação na outra equação. Eu posso utilizar as informações de um movimento no outro movimento para descobrir o que eu quero. Mas esses movimentos eles são independentes entre si, então o movimento na horizontal não vai atrapalhar o movimento na vertical e vice-versa. Você pode analisar ele independentemente do outro. Porque você vai ter um movimento aqui na horizontal com um movimento retilíneo uniforme e você vai ter um movimento na vertical com um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Consequentemente, você tem um movimento que forma uma parábola. Você vê esse traçado azul aqui, é o movimento que a bolinha vai fazer nesse caso aqui. Você vê aqui que nesse caso também a velocidade inicial no eixo Y é zero, que é caracterizado para ter um lançamento horizontal. Porque se a velocidade no eixo Y for diferente de zero, você tem um outro movimento que é o mais complicadinho que a gente tem aqui, que é o movimento parabólico, que forma uma parábola. E nesse movimento parabólico, na verdade, a gente só vai estar juntando o que a gente viu dos dois movimentos. Você tem um lançamento com uma velocidade aleatória no eixo Y, você também tem um movimento com uma velocidade aleatória no eixo X, porque se um dos movimentos, se uma das velocidades for zero, se a velocidade no eixo Y for zero, você tem um lançamento horizontal normal. Se o movimento, se a velocidade no eixo X for zero, você tem só um movimento vertical. Mas quando você tem uma composição dessas duas velocidades, você tem um movimento parabólico por conta dessa situação. E a partir disso é importante você saber um pouco de trigonometria, porque a partir da trigonometria você tem como descobrir quais são essas velocidades no eixo X e no eixo Y. Porque a velocidade inicial ela vai estar formando um ângulo com a horizontal e com a vertical. Agora não é mais um ângulo de 90 graus. Então existem componentes dessa velocidade na horizontal, uma velocidade no eixo X, e você tem componentes dessa velocidade na vertical, velocidade em y. E para descobrir, basta você usar a trigonometria. A velocidade em x seria essa velocidade inicial aqui, multiplicado pelo cosseno do ângulo que faz essa velocidade com a horizontal. E a velocidade em y, a velocidade na vertical, seria essa velocidade inicial vezes o seno
desse ângulo aqui, que eu sempre uso φ porque é uma preferência individual minha. Só que veja, a velocidade ela pode alterar porque consequentemente você vai ter uma velocidade sendo alterada no eixo Y. Então a velocidade inicial aqui ela é realmente inicial porque ela vai ser alterada. Mas a velocidade em x, a velocidade na horizontal, ela vai ser igual em todos os momentos, mesmo que você tenha um ângulo alterando, o ângulo vai alterar e a velocidade também vai alterar, de forma que a velocidade em x ela permaneça constante. E faz sentido porque, como você pode ver aqui, o movimento na vertical pode ser mROV, ou seja, pode existir uma aceleração que vai alterar essa velocidade. Mas o movimento na horizontal é mRU, então essa velocidade vai permanecer constante. Chegando na situação em que a gente tem duas equações aqui para a gente descrever, e a equação da posição na vertical vai ser o y, aqui eu boto y porque no plano cartesiano você tem o y para cima e o x para o lado, fica melhor de observar. Então você teria o y vai ser igual a y0, posição inicial, mas a velocidade inicial no y vezes o tempo, menos a aceleração gravitacional vezes o t quadrado sobre 2. Enquanto que na horizontal você tem a posição inicial mais a velocidade x, ou seja, a velocidade na horizontal vezes o tempo, que é a equação horária dos espaços sem aceleração. E aqui, retornando, bastaria para você ressubstituir essas equações, bastaria você simplesmente pegar o Vx vai ser esse valor aqui, e o Vy vai ser esse valor aqui, você substitui e chega nas suas situações. E aqui você tem umas equações mais diretas que vão estar relacionadas ao que você vai tentar descobrir normalmente nas questões. Você tem aqui uma exemplificação maior de como funcionaria esse movimento. Você tem um corpo que está se movimentando numa parábola, você vê que a velocidade em x ela permanece constante aqui. Ela vai se movimentando constantemente. Espero que o barulho dessa café latina não esteja atrapalhando muito. E você tem a velocidade em y que ela vai mudando, porque o corpo está subindo, em algum momento que a velocidade... Você vê que aquela mesma coisa que foi mencionada anteriormente, ela permanece, quando chega no topo, fica igual a zero, então ela vai subir, ficar igual a zero depois de descer, mas segue aquela mesma moção. E na horizontal vai continuar da mesma maneira, ela vai só se movimentar com a velocidade x, que é constante, e aqui você vê a representação do movimento na vertical. Mas existem algumas coisas que você precisa saber. Por exemplo, o tempo de subida. Como é que você saberia qual é o tempo de subida? O tempo de subida, ele basicamente é a velocidade inicial de y dividido pela aceleração gravitacional. Como é que você sabe disso? Então, é basicamente você lembrar daquela equação do vovô ateu, a equação horária da velocidade, que diz que a velocidade vai ser igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Substituindo os valores, eu tenho aqui a velocidade em y final vai ser igual à velocidade inicial em y menos a aceleração gravitacional vezes o tempo. Só que a velocidade em y final aqui é zero, porque eu estou pegando no topo, é o tempo de subida, o tempo que ele demora para subir. Então, consequentemente, eu posso passar esse gt para lá somando, e que gt subida vai ser igual a v0 y. Então, esse tempo de subida vai ser igual a esse v0 y sobre o nosso g e retorna para cá o que foi mencionado. Então aqui eu tenho tempo de subida, só que esse V0 y na verdade é V0 vezes o seno do ângulo que faz aqui, ó. Nesse caso aqui o ângulo está θ, então eu botei seno de θ. Então é basicamente isso, o tempo de subida vai ser V0, seno de θ, dividido pela aceleração gravitacional. E se você quiser saber o tempo de subida e descida, é só você multiplicar por 2, porque como eu mencionei também, você tem uma sincronia, de forma que o tempo que ele demora para subir é o tempo que ele demora para descer, claro que nas situações ideais que a gente está estudando aqui. Que não vai passar muito disso no ensino médio, então não se preocupa tanto. Então também a gente também quer descobrir, por exemplo, qual é a altura máxima do corpo. E como é que a gente descobre qual é a altura máxima do corpo? Mas uma das maneiras que a gente pode descobrir isso é através da equação do Torricelli, que diz que a velocidade final ao quadrado vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2a delta s, ou velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2g delta h.
Nesse ΔH, no caso, vamos botar aqui a altura máxima. A altura máxima que ele vai alcançar. Nesse caso aqui, também volta aquela situação. A altura, a velocidade lá em cima vai ser zero. A velocidade final vai ser zero. Então é só eu passar isso daqui para lá somando. Fica que 2GH vai ser igual a V0 ao quadrado. Tranquilo? Então esse H é só passar o 2G para lá dividindo. Então H vai ser igual a V0 quadrado sobre 2G. E daqui você tira que V0 também volta a ser V0 seno de θ, o V0y no caso, aqui eu esqueci de colocar esse detalhe, V0y. Esse V0y vai ser V0 seno de θ, e esse V0 seno de θ, consequentemente, tal quadrado fica V0 quadrado seno de 2 seno quadrado de θ sobre 2G. E o alcance? O alcance, você vai começar a utilizar informações de um para descobrir informações do outro. Por quê? Porque o alcance seria o alcance na horizontal, seria esse Azinho aqui. E a equação que me diz qual a distância que ele vai percorrer na horizontal, eu vou dizer que a posição inicial é zero. Então, basicamente, a posição final, o x, vai ser igual a velocidade em x vezes o tempo. Agora é só fazer a substituição. A velocidade em x é o quê? É a velocidade inicial vezes o cosseno do θ. E o tempo qual é? É o tempo necessário para ele subir e descer. Então é 2 vezes o tempo de subida. Se é 2 vezes o tempo de subida, isso daqui vai estar multiplicado com a velocidade inicial vezes o seno de θ dividido por g multiplicado por 2. Agora aqui eu vou fazer um joguinho matemático para você. Vamos lá, V0 vezes V0 dá V0 quadrado. E eu vou ter aqui 2 cosseno de θ seno de θ dividido por g. Nesse caso aqui, 2 cosseno de θ vezes seno de θ é a mesma coisa que seno de 2θ. Então que seria V0 quadrado seno de 2θ dividido por g. Agora a equação mais complicadinha que a gente tem para finalizar, que é uma equação que eu nunca usei muito para descobrir algumas coisas no ensino médio, mas que é a equação que vai relacionar a posição em y não com tempo, mas na verdade com a posição em x. Seria uma base de y em função de x, que é uma equação de segundo grau normal aqui, que vai demonstrar que a gente tem uma parábola. Então nesse caso aqui vamos retornar para a noção de que o y ele vai ser o y0 aqui, posição inicial eu vou ter como zero para facilitar. Então aqui eu tenho a velocidade inicial em y vezes o tempo menos a aceleração gravitacional vezes o tempo ao quadrado sobre 2, tá bom? O que a gente vai substituir aqui? Primeiro eu vou substituir o que já dá para substituir, que é a velocidade inicial em y, que a gente já viu qual é, que é velocidade inicial vezes o seno de θ. Então aqui vezes o tempo menos a aceleração gravitacional vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então daqui o que a gente precisaria só substituir? Seria realmente esse tempo. E o que esse tempo é? É o mesmo tempo que ele pode passar subindo, é o mesmo tempo que ele está passando se movimentando na horizontal. Só vou relacionar eles. Então a posição em x vai ser igual a o x0, eu vou ignorar também a posição inicial zero. Então aqui seria a velocidade em x vezes o tempo. Velocidade em x sendo essa a velocidade inicial vezes o cosseno de θ, que vezes o tempo. Então eu passo esses dois para lá dividindo. Então esse tempo vai ser igual a x dividido por velocidade inicial cosseno de θ. Agora basta só substituir e ver o que eu tenho aqui no final. Vamos lá. Velocidade inicial seno de θ vezes o tempo. O tempo é x dividido por velocidade inicial cosseno de θ. Menos g é o tempo ao quadrado. Então eu tenho x ao quadrado. Aqui eu boto 2, velocidade inicial ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. O seno dividido pelo cosseno é a tangente. Eu posso cortar esse V0 aqui. Então, no final, retorna para essa equação que foi feita, que é
tangente de θ vezes x menos gx² sobre 2v0² cosseno quadrado de θ. E a partir daí a gente finaliza essa aula falando sobre o movimento em campo gravitacional uniforme ou lançamentos no geral. Então é isso, obrigado para quem assistiu até aqui. Se você gostou e você se interessou, deu para aprender alguma coisa, então deixa o seu like, compartilha com alguém que você acha que vai ajudar, porque isso aí é muito importante para mim. Se inscreve no canal agora que eu estou voltando com tudo para postar um monte de coisa, não só sobre física, falando sobre matemática, Olimpíada Científica e divulgação científica. Mas é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui e tchau!